Boa noite. Tudo bem com vocês? Muito feliz de ver vocês aqui hoje. Então, gente, essa semana eu fui incumbida esse mês, de trazer a palavra para vocês e eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nos últimos dias. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Juízes, capítulo 11. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Jefté. Aí vocês podem estar se perguntando, o que isso tem a ver com o culto de mulheres? Em qual contexto surgiu Jefté? Uma coisa que o Senhor tem me feito meditar nos últimos dias é a respeito de quem nós éramos, ou deveríamos ser, ou poderíamos ser, e quem nós somos realmente no Senhor. Quem o nosso histórico familiar diz que nós somos, quem as circunstâncias ao nosso redor dizem que nós somos, e aquilo que nós podemos realmente nos tornar se nós estivermos no Senhor. Então eu vou começar a ler aqui, e a gente vai acompanhar, a gente vai ler quase que o capítulo inteiro no final das contas. Então, Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Assim, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. No começo eu vou ler até aqui, por enquanto. Então, de acordo com esse início, quem era Jefté? Ele, no primeiro versículo, já logo de cara, a gente vê que ele era um bastardo. Se a gente for analisar de acordo com os padrões aí mundanos, ele era filho de uma prostituta, ou seja, de uma pessoa que, para muitos, é considerada sem valor, ou seja, o que sairia de bom na vida de Jefté? Quem seria ele, se você parar para pensar? Se a gente for naquela de, filho de peixe, peixinho é, quem seria ele? O seu pai, ou um adúltero, ou um homem que se relacionou com outra mulher antes do casamento, gerou um filho, depois se casou, estava com outra família e tinha um filho ali no meio de tudo aquilo que era bastardo. E se a gente pensar, além de tudo isso, ele era bastardo, ele foi rejeitado e fugiu. Então, houve uma rejeição por parte dos seus irmãos. Ele fugiu de onde era a casa dele, porque, ainda que ele fosse um filho concebido fora da aliança, a gente vê que o pai dele o mantinha dentro da casa. Ele fugiu, e a gente sabe que essa característica de ser fugitivo é uma falta de identidade. Ele não sabia quem ele era realmente diante de Deus. Para ele, realmente era justo que ele fugisse, que ele saísse dali, porque ele não fazia parte daquele contexto, ele não fazia parte daquela família. Ele tinha uma baixa autoestima, porque ele acabou se juntando com outras pessoas. A gente vê, ali no versículo, fala que ele foi morar na terra de Tobi, e ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. E se eu fui dar uma pesquisada a respeito do que outras versões dizem sobre estes homens sem valor, algumas versões dizem pessoas sem valor, um bando de desocupados, homens levianos, homens vadios, homens ordinários. Essas eram as pessoas das quais ele se cercava, essas eram as pessoas que estavam com ele, que caminhavam com ele e que se identificavam com ele, porque diz que eles o seguiam. E se a gente pensar, lendo até, eu vou ler um pouquinho aqui mais para frente, depois, aqui. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: venha ser nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté respondeu aos anciões de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Se a gente parar para pensar, ele colocou ali para fora uma ferida que ardia no seu coração, que era uma ferida de uma rejeição, era algo que gritava no coração dele. E se a gente parar para pensar, não é nada muito diferente do que muitas vezes, em muitas situações, a gente diz. Como, por exemplo, até anotei assim, algumas possibilidades. Ninguém esteve ao meu lado quando eu precisei, mas agora que precisam de mim, lembram que eu existo.
Quem nunca disse isso? Se não me ajudaram quando eu precisei, também não vou ajudar ninguém, não. Azar o deles. Que sofram como eu sofri. Estou aqui no meu canto e não preciso de nenhum de vocês na minha vida. Eu estou bem, eu tenho a minha família, tenho pessoas que estão ao meu lado. Do jeito que eu sou, eu não preciso mudar. Quantas vezes a gente já escutou ou disse isso? Né? Quantas vezes a gente já esteve neste lugar? Mas, como a gente vê neste momento aqui, que eles chegaram até ele, que eles foram atrás dele, aí, deixa eu ver até onde eu li, tal. Tá, dele falou, né? Vocês não são aqueles que me odiaram, que me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté. É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco, lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Então, vamos lá. O que aconteceu nesse momento na vida de Jefté? Deu uma reviravolta. O cara que estava por baixo ficou por cima. Ele foi chamado de volta ao seu lugar. Então, como assim? Ainda que pelos irmãos dele ele tivesse sido rejeitado, tivesse sido tido como indigno de estar lá, se a gente parar para analisar ali todo o contexto do que estava acontecendo no livro de Juízes, aí no capítulo anterior, até eu fiz umas anotações aqui para não precisar ler, os filhos de Israel, eles estavam afastados de Deus, eles estavam adorando outros deuses, estavam fazendo um monte de coisa errada, e eles, nesse momento de desespero, eles chegam para Deus e falam, tipo, Senhor, e agora? Aí o Senhor diz para eles, né? Ele disse que não livraria mais eles da mão dos inimigos deles. Aí ele disse, né? Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo de aperto. E o povo reconheceu. Eles tiraram do meio deles todos os deuses que eles estavam adorando. Eles começaram a adorar novamente, né? Voltaram-se para o Senhor. E Deus não conseguiu mais reter no coração dele uma compaixão que ele tinha para que não acontecesse nenhuma desgraça com esse povo. E, logo após isso, os chefes de Gileade, que Gileade era onde morava Jefté lá no início, disseram, quem será a pessoa que vai começar a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso, ele vai ser nosso chefe, ele vai ser por cabeça sobre nós, algumas versões dizem. E se a gente parar para pensar, Jefté, que foi tirado da casa do seu pai, quem era ele? Ele era o filho mais velho, ele era o primogênito. Quando ele completou 17 anos, o seu pai morreu. Quando o pai dele morreu, os irmãos dele tocaram ele de casa. Como ele não tinha no coração dele firmada a identidade de quem ele verdadeiramente era, e ele ainda carregava sobre si muitas marcas do que já tinha lhe acontecido, daquilo que ele deveria ser, que ele tinha tudo para ser, ele simplesmente fugiu e foi embora. No versículo 7, mostra que o coração dele ainda era muito ressentido, quando ele se coloca e diz, mas vocês não são aqueles que me mandaram embora e agora vocês me querem de volta? Mas, em que pese ele passar por tudo isso, ainda que ele acreditasse que não era possível, ele foi chamado para liderar um povo. Ele foi chamado para liderar um povo que era um povo de Deus. Ele liderava pessoas onde ele estava em Tobi, só que ele liderava pessoas que eram um bando de vadios. E mesmo sendo o líder dessas pessoas, o Senhor tinha algo diferente para a vida dele. O Senhor não desejava que ele liderasse pessoas sem propósito, sem nenhum tipo de função, sem nenhum tipo de nada. Ele foi, e levou esse povo junto com ele. Quando ele foi chamado para liderar o seu povo, a sua verdadeira identidade foi aflorada pelo Senhor. E eu até dei uma pesquisada em alguns relatos históricos, porque ali, a gente vê algumas menções sobre ele no capítulo 11, capítulo 12, e depois em Hebreus, mas a gente não consegue ver muita coisa. E alguns historiadores dizem que, quando ele foi e voltou para ajudar os gileaditas, ele levou consigo aquelas pessoas que estavam com ele. E essas pessoas que estavam com ele
não mais eram os vadios, as pessoas ordinárias, aquelas pessoas foram transformadas por aquilo que o Senhor transformou na vida de Jefté, e ele pôde transbordar para essas pessoas. E ele foi posto como cabeça sobre o povo. Inicialmente, qual era a estratégia dele? Ele pegou, mandou uma mensagem para o... Cadê? Ele mandou uma mensagem para o rei aqui. Cadê? Levou uma mensagem para o rei dos filhos de Amon, dizendo... E daí ele falou, deixa a gente passar, deixa a gente ter de volta, deixa a gente fazer, deixa isso, deixa aquilo. Responderam, ele respondeu, foi aquela coisa. E, no final das contas, nada ia para frente da forma como ele queria. Nada ia acontecer da forma como ele queria, dessa forma. Só que o Senhor tinha algo totalmente diferente para ele. E como está escrito, se vocês puderem abrir no versículo 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Isso é algo poderoso. A partir do momento que o Espírito do Senhor vem sobre a vida de alguém, nada mais é como era antes. Nada mais acontece como acontecia e nada mais é natural. Nada mais acontece por acaso. O Senhor ali se manifesta. E aqui na vida dele, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto com o Senhor. Vamos lá. Parará. Fez um voto com o Senhor. Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou na mão de Jefté. E ele os derrotou, desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. O que aconteceu? A partir do momento que Deus entrou, o rapazinho que era o derrotado, o rapazinho que foi tirado da casa do seu pai, o rapaz que não tinha nada para dar certo. Eu não sei qual é o contexto de vida de cada uma de vocês. Eu não sei o que cada uma de vocês escutou durante a sua infância, durante a sua adolescência, muitas em relacionamentos com pessoas que a gente escuta, né? Pessoas escutam. Você não tem valor, você não é nada, você não vai dar em nada, você é um burro mesmo, você é isso, você é aquilo. Eu lembro que um dos meus irmãos mais velhos, o meu pai sempre falava, porque ele era muito desatento, e meu pai falava, é um burro mesmo. Mas é um burro mesmo. E cada vez que esse tipo de palavra é liberada, aquilo entra no nosso coração. E aquilo, se você não tem Jesus, aquilo vai firmando na tua identidade. E você vai dizendo, e não é que eu sou um burro mesmo? Não é que eu sou uma mulher sem valor mesmo? Não é que eu nunca vou ser feliz na vida mesmo? Não é que ninguém nunca vai estar do meu lado mesmo? Não é que nada nunca fica arrumado, que nada nunca vai ser feito. E muitas vezes é muito fácil que a gente aceite esses estigmas, que a gente aceite essas palavras que são liberadas sobre a nossa vida e que a gente permita que isso se torne uma verdade no nosso coração. Quando, na verdade, o que Deus diz ao nosso respeito é algo totalmente contrário. Nós temos muita facilidade em aceitar verdades que não são bíblicas ao nosso respeito, e, de igual forma, nós temos uma gigante dificuldade de aceitar aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Nós somos pessoas que foram compradas por um alto preço, pelo sangue de Jesus. E, muitas vezes, quando uma pessoa que não morreu por nós na cruz do Calvário diz algo ao nosso respeito, nós aceitamos com uma facilidade maior do que nós aceitamos até mesmo o sacrifício do nosso Senhor. E isso não está certo. Não é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor deseja de nós, através de nós, e para transbordar aos outros, que nós venhamos a manifestar quem nós somos no Senhor. E se a gente começar a analisar de acordo com as verdades de Deus sobre a vida de Jefté, quem era ele? Ele era o primogênito do pai dele. Então, como primogênito, o que aconteceria? Ele foi tirado do contexto da casa dele para não receber uma herança. Mas, biblicamente, como primogênito, ele teria direito a 2 vezes a herança dos seus irmãos. A parte dele seria dobrada tanto, acho que, em propriedades, quanto em bens.
em dinheiro, em que quer que o seu pai tivesse, né? E ele fugiu da casa do pai dele, depois da morte do pai dele, porque ele não se achava digno. Por ele não entender uma verdade ao respeito dele, ele simplesmente não se achava digno de exercer a primogenitura, exercer aquilo que ele tinha direito. Ele não precisava ir embora. Ele tinha direito a essas duas partes, e, além dessas duas partes, ele exerceria o governo sobre a sua casa, algo que ele abriu mão a partir do momento que ele saiu de casa. E, mesmo que ele tenha aberto mão, tenha deixado de viver isso dentro da sua casa, se a gente parar para pensar, o Senhor o restituiu em coisas ainda maiores, porque enquanto lá no início ele deixou de estar no contexto da sua casa, deixou de receber algo no contexto da sua casa, o Senhor o colocou como chefe, né, como cabeça de todo um povo. E isso é muito louco da gente pensar como acontecem as restituições do Senhor na nossa vida, né? Como o Senhor nos coloca no lugar onde Ele inicialmente tinha para a gente, se a gente assim buscar nele. E, a partir do momento que ele decidiu ir com aqueles homens, as coisas como foram acontecendo, ele foi para algo muito maior do que ele imaginava. Ele não se achava digno sequer de ser o primogênito do pai dele, e, no final das contas, ele foi e reinou como juiz por 6 anos. E é muito louco a gente pensar o que o nosso Deus faz, que é totalmente diferente daquilo que a gente imagina como possível. A gente vê pessoas que não teriam, entre aspas, qualificações de acordo com o mundo para estarem em determinado lugar, para viverem determinadas coisas, mas que, em Deus, elas atingem, alcançam e vivem. E é neste lugar, é este lugar que o Senhor tem para a gente, não somente financeiramente, ou uma posição de governo como líder de uma nação. Não estou dizendo, todo mundo vai se candidatar, um vai ser prefeito, outro vai ser vereador. Não. Talvez você possa exercer governo, possa exercer algo no mundo pequeno que você vive, seja dentro da sua casa, seja na comunidade que você está inserida, seja no seu trabalho, como sendo alguém que representa o reino de Deus. E, além disso, além de ser o primogênito do pai dele, ele era um homem forte e valoroso, como a gente vê ali no início, que fala que ele era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Sempre tem um porém, né? Tadinho. E, quando os anciãos decidem ir até Jefté, eles vão até ele, porque eles sabem quem realmente ele é, ainda que ele se ache somente o chefe dos vadios, ou o cara que estava lá levando a sua vida com a sua família e tudo mais. Eles viam algo no Jefté que nem ele via. E, muitas vezes, o Senhor vê coisas, vê qualidades em nós que, muitas vezes, nós nem sabemos que existem. O Senhor vê coisas boas que nós achamos que não existem em nossas vidas, e o Senhor deseja fazer através daquilo e usar-nos daquilo, e a gente não permite ser usado porque a gente muitas vezes não tem ousadia ou não sabe quem nós somos em Cristo Jesus. E, se a gente parar para pensar, ele foi resposta de oração para os chefes de Gileade, porque eles disseram: quem vai nos governar? Quem poderá ir contra o nosso inimigo e fazer? Quem poderá? Eu, Jefté. E, por mais que fosse improvável, ele era a resposta de oração. Ele aceitou liderar o povo e trouxe vitória para os filhos de Israel. Ele foi de ordinário e desocupado a líder e juiz. De acordo com os relatos históricos, e aqui eu já falei, né? Os homens que andavam com ele permanecem pelo povo de Gileade. Após a mudança que o Senhor fez na história de Jefté, os que o cercaram também tiveram sua identidade trocada, de levianos ao exército vitorioso do Senhor. E, muitas vezes, aquilo que o Senhor deseja fazer através da tua vida e em você, vai, assim como quando ele estava numa posição de inferioridade, ele tinha pessoas ao seu redor se alimentando daquilo e vivendo aquilo de forma como levianos, como pessoas à toa. A partir do momento que ele mudou, as pessoas ao seu redor também mudaram. Ele não precisou ser tirado do contexto em que ele estava para viver algo diferente. O que muitas vezes a gente acha: eu tenho que sair do meu trabalho onde eu estou porque aqui ninguém é crente. E, muitas vezes, o Senhor deseja transformar o ambiente no qual você está através da sua vida.
E você não permite se ser usado pelo Senhor porque você acha que você precisa ir trabalhar num lugar totalmente gospel. Mas num lugar totalmente gospel, como é que você vai ser luz na luz? Talvez o Senhor queira te usar no contexto onde você está, às vezes na tua família que você acha que não tem como estar com eles. Claro que a gente entende, né, os ambientes que a gente gosta, que a gente não gosta de estar e tudo mais. Mas muitas vezes o Senhor deseja te usar como luz naqueles ambientes para que essas pessoas também sejam transformadas pela glória de Deus, que foi o que aconteceu com ele. E o que aconteceu na vida dele não acabou somente nele. O que aconteceu com ele transbordou para aqueles que o cercavam. E de acordo com o versículo 7 do capítulo 13... Cadê? É do 13 mesmo? Não, é do 12. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E se a gente parar para pensar nas características que ele tinha como homem, quem era Jefté? Jefté era um homem íntegro, era um homem de palavra. Ah, mas por que um homem íntegro, um homem de palavra? Ele não era só um fugitivo? Se a gente parar para pensar, não. Porque lá atrás, se a gente voltar, quando o Espírito do Senhor estava sobre ele, quando ele fez um voto com o Senhor, ele disse: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vocês sabem quem apareceu quando ele voltou? A filha, a única filha, a filha virgem que nunca casou e que nunca casaria. Foi essa que apareceu na porta, toda feliz, tocando tamborim e dançando. Vocês imaginam a cara dele quando isso aconteceu? O rapazinho ficou triste. Ele rasgou as suas vestes, ele falou: meu Deus, filha, meu Deus, você aparecer aqui, para mim é... Cadê? Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Acho que o cara era um bom pai também, né, gente? Porque se você parar para pensar, qual dos nossos filhos de 17 anos aceitaria uma coisa assim? Teria certeza de que esse Deus é justo o suficiente, que o que aconteceu ali, o voto que ele fez com o Senhor deveria se cumprir na vida dela. E é muito louco pensar. E ele teve que cumprir. E ele cumpriu. E ali há relatos mais para frente que ela pediu que ele desse a ela 2 meses para que ela fosse chorar com suas amigas pela sua virgindade. E seria, né, por não se casar, por nunca prosseguir a vida. Ela foi, chorou por 2 meses. E ainda que naquela época o sacrifício de pessoas não fosse aceito, tanto que a gente não vê tantos relatos de sacrifícios feitos pelo povo de Deus, sacrifício de pessoas. E ainda consta isso na Bíblia porque ele fez um voto com Deus. E não tem como você voltar atrás em um voto que você faz com Deus. E ele cumpriu. E a gente, será que a gente cumpre todos os votos que a gente faz com Deus? Tá certo que a gente não faz voto de sair fazendo sacrifício de filho, nem nada do gênero, mas muitas vezes em pequenas situações a gente se coloca, por exemplo, a gente faz um apelo aqui no final de uma ministração: quem gostaria de? Vem todo mundo para frente: Senhor, eu vou fazer diferente, eu vou ser uma mãe melhor, eu não vou gritar. Chega em casa, já grita. Senhor, eu vou fazer diferente, eu vou orar todo dia. Primeira semana, segunda semana já nem lembra. Ou, Senhor, eu vou começar a ler a sua palavra, eu vou ler todo dia. No outro dia acorda, nem lembra que a Bíblia existe. Quantas vezes em votos pequenos que a gente faz com Deus, a gente acaba passando de tolo. A gente não cumpre coisas pequenas e muitas vezes a gente fica lá: Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Só que a gente é zero fidelidade com Deus em nada na vida da gente. A gente não consegue, muitas vezes, dar o dízimo, oferta, orar todo dia e ler a palavra, que é tipo básico, né, para sobrevivência quase. E muitas vezes a gente quer que Deus faça: opera, Senhor, o sobrenatural na minha vida, na minha casa. E muitas vezes a gente não paga o preço que a gente se dispõe
para o Senhor. Muitas vezes sem ninguém precisar botar uma arma no teu pescoço e dizer, ó, você precisa fazer isso. Você, de livre e espontânea vontade, faz um voto diante do Senhor e você, de livre e espontânea vontade, não cumpre o seu voto feito diante do Senhor. Será que foi fácil para Jefté cumprir? Não foi fácil. Eu imagino que não tenha sido, que para ele tenha sido terrível. Quem tem filho sabe. Né? A gente, as 2 vezes que a gente ouve falar, 3, né, contando com Jesus, de sacrifícios aí de filhos na Bíblia, você fala, Jesus amado, será que eu teria coragem de subir e esperar o cordeiro? Ou como ele fez, que foi realmente sacrificar a sua filha? Será que a gente teria coragem? Se a gente não faz nem nas pequenas coisas? Será que o que precisa mudar, muitas vezes, é o nosso coração, de se comprometer somente com aquilo que a gente vai fazer no Senhor, de realmente ter o nosso coração voltado para Deus e não ficar se fazendo de tolo em muitas situações. E voltando ao contexto dele, né? Será que um contexto, o que me fez realmente meditar nisso, o teu contexto familiar, ainda que terrível, ainda que o que aconteceu na sua infância tenha sido a pior coisa do mundo, ainda que você tenha vivido da pior forma possível, isso, de fato, é capaz de sentenciar a tua existência? Você precisa realmente viver aquilo que foi lançado sobre você? Você precisa ser, por exemplo, como Jefté, você precisa ser o bastardo, filho da prostituta, de um caso que o pai teve? Você precisa ser o filho fora da aliança? Ou você precisa ser a mulher que fez algo de errado, a pessoa que... Eu não sei o contexto de vida de todo mundo. Você não precisa ser a pessoa que se prostituiu, ou a pessoa que mentia, ou a pessoa que vem de um ambiente familiar de podridão. De fato, biblicamente, filho de peixe não é peixinho. Na verdade, a nossa identidade não está naquilo que a terra diz ao nosso respeito. A nossa identidade está naquilo que os céus dizem ao nosso respeito. Enquanto que, para a terra, há mais ou menos um mês, eu estava escutando, porque tem um CD que eu gosto muito para mim, porque ele é muito nostálgico, que é aquele primeiro do Thales. Eu sempre escuto, no dia que eu comecei a escutar, eu estava conversando com a Dai, a outra Dai, a Dai de cá, e me fez lembrar daquela música, aquela, Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era o que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. E, de fato, é verdade. Se eu parar para pensar na minha vida, não tinha nada para dar certo. Não tinha nada, se não fosse o Senhor Jesus sobre a minha vida. E é muito bom a gente parar para pensar e ver que não necessariamente você precisa ser o que o mundo diz ao teu respeito. Você não é o abusado, você não é o mentiroso, você não é o sem amor, você não é o deixado de lado, você não é a mulher divorciada ou a pessoa largada, você não é o filho sem pai, você não é o filho que recebe só R$100 por mês de pensão, você não é... Nossa, são tantas coisas, ou com base naquilo que você fez, você não é quem roubava, você não é quem usava drogas, você não é quem estava inserido em pornografia, masturbação e tantas outras coisas. Não é isso que o Senhor diz ao teu respeito. Só que, para que isso aconteça, assim como Jefté teve que decidir ir com eles, a gente tem que decidir sair de Tob, sair deste lugar onde a gente está com esse estigma de quem nós somos pela nossa carne, pelo nosso contexto familiar, e decidir ir para onde o Senhor tem para a gente. A gente precisa tomar uma decisão. Não existe nada que o universo possa fazer ao nosso respeito se a gente não tomar uma decisão. A gente precisa sair deste lugar e decidir viver o novo de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes não vai ser gostoso, divertido no processo. Mas aquilo que Deus tem, eu tenho certeza que é muito melhor do que qualquer coisa que nós poderíamos viver no mundo. Quem saiu de um ambiente de podridão, eu não digo só de um contexto familiar, mas de uma vida que era totalmente cheio do mundo, e vem para um ambiente de luz, que é um ambiente do Senhor Jesus, um ambiente de igreja, a gente percebe, olha para trás e fala assim, meu Deus, como eu pude viver isso? Como eu pude me deixar estar em um lugar onde o Senhor não era Deus
sobre todas as coisas. E a gente muito fala, né, sobre a onipresença, que o Senhor está em todos os lugares, mas Ele não habita em todos os lugares. Por mais que Ele estivesse conosco em todos os ambientes, em todos os lugares que nós fomos, Ele não habita nesses lugares. E nós precisamos tomar uma decisão de estar em lugares que o Senhor habita, de estar em conversas que o Senhor está, de estar em contextos de relacionamento onde o Senhor esteja inserido. E quando eu digo relacionamento, eu digo desde um relacionamento sentimental, né? Seja a santidade que envolve um relacionamento antes de um casamento, seja ao me relacionar com meu esposo, seja ao me relacionar com os meus filhos, com os meus familiares, e sou eu quem determino a forma como eu vou fazer isso. Eu posso sair de um ambiente abusivo, mas eu posso continuar sendo a mesma pessoa. Ou eu posso sair de um ambiente abusivo e eu posso realmente ser limpa pelo Senhor e viver o novo sobre a minha vida. E isso é algo que cada uma de nós pode decidir por si. E enquanto Jefté simplesmente aceitava as mentiras do inimigo na sua vida e vivia sua identidade estipulada por Satanás, ele não passava de um bastardo, rejeitado, fugitivo, sem autoestima e feridento. Mas quando o Senhor mudou a história de Jefté, ele foi restituído em muito mais do que tinha direito. Passou a viver a sua verdadeira identidade, aquilo que o Senhor o chamou para viver. E o inimigo tentou usurpar dele. A partir do momento que um filho de Deus nasce, eu acredito que deve ter uma luzinha que se acende. Porque a gente vê as pessoas que geralmente têm um contexto totalmente turbulento, a gente percebe que Deus tem algo para fazer na vida daquela pessoa e que parece que Satanás sabe que aquela pessoa está destinada a reinar nessa terra de uma forma sobrenatural. E o que ele faz é tentar atacar e evitar que isso aconteça. Só que, a partir do momento que a gente tem conhecimento quanto a isso, a gente pode decidir se a gente vai lutar para que a gente viva aquilo que Deus tem para a nossa vida ou se a gente vai continuar sendo escravo do diabo. E isso é uma decisão que cada uma de nós deve tomar. É todo dia. É todo dia você pode escolher dizer não para o pecado e dizer sim para o Senhor. Você pode escolher dizer não para o que o mundo te oferece e dizer sim para aquilo que Deus tem. Para todos os tipos de corrupções, para todos os tipos de pecado, para todos os tipos de coisas que desagradam o coração de Deus. Só que é algo que cada uma precisa decidir. Porque ainda que você esteja inserido na melhor igreja, no melhor lugar, a gente tem Judas que não nos deixa mentir. Ele tinha como discipulador justamente o Senhor dos Senhores. Isso não impediu ele de não querer viver algo diferente na sua vida e, no final das contas, terminar como terminou. Então, dentre as pessoas que estão ao redor do Senhor, o que nós desejamos ser, Judas ou ser como os outros? Nós podemos escolher. E, a partir do momento que a gente escolhe, isso não é tirado da gente. Quando o Senhor mudou a história de Jefté, ele foi restituído em muito mais do que tinha direito. Passou a viver sua verdadeira identidade e aquilo que o Senhor o chamou para viver. E o inimigo tentou usurpar dele. E você? Qual é o seu contexto? Da onde o inimigo te tirou, te colocou, né, numa prisão dele, ou te colocou em um lugar que não era o que o Senhor tinha para a sua vida, e você não consegue sair? Existe algum lugar do qual você precisa sair e se libertar para viver o novo de Deus para a sua vida? Para ser colocado no lugar que o Senhor tem para você? Existem feridas que te impedem de viver, de ver ou de aceitar quem você é em Deus? Ou será que você é livre, liberta e vive o melhor do Senhor para a sua vida? Será que ainda existe ali um pedacinho de você que se coloca como Jefté, que naquele momento exala uma ferida do seu coração e um pedacinho de você que diz: eu vou ficar aqui onde eu estou, porque onde eu estou eu sou aceita, eu sou amada, eu não preciso mudar. Mas não é isso que o Senhor diz ao nosso respeito. Não que Ele queira mudar quem nós somos em uma integralidade, mas Ele deseja mudar o que existe de carne em nós. Ele deseja que a gente viva as verdades dEle na sua integralidade. Todas nós somos mulheres amadas pelo Senhor, somos mulheres escolhidas por Deus para viver o melhor dEle para as nossas vidas. Só que cabe a nós a escolha de
Viveremos isso ou não viveremos? A gente precisa sair deste lugar, a gente precisa sair desse Tobi, e a gente precisa ir estar com os gileaditas, liderar o que o Senhor deseja que nós venhamos a liderar, seja a nossa casa ou seja muitas vezes a nossa própria vida. Colocar ordem no que precisa ser colocado ordem para que o Senhor seja estabelecido como o Senhor das nossas vidas. Eu vejo aqui muitas mulheres, eu vejo muitos potenciais, eu vejo muitas pessoas que não se enxergam como o Senhor as vê. Eu vejo mulheres que se enxergam muitas vezes, e infelizmente, inferiores àquilo que elas são em Deus. Pessoas que não conseguem alcançar o que Deus tem. Eu fico imaginando Deus, como nós somos com os nossos filhos, que a gente olha e fala, que coisinha mais maravilhosa do mundo. Né? Olha só que bonitinho. Faz um desenho horroroso e a gente diz que é lindo, que é maravilhoso. E muitas vezes somos nós na vida, que Deus deve olhar para a gente e falar, vai dar certo um dia, eu boto fé. Eu enviei Jesus para resgatar, vai dar boa. E muitas vezes a gente precisa sair deste lugar de ser a criancinha do Senhor e ser o adulto que decide pelo Senhor e que decide viver para o Senhor de verdade. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria chamar à frente quem de fato gostaria de sair do lugar que você não queria estar, do lugar que muitas vezes o inimigo te colocou e que te afasta daquilo que Deus tem para a tua vida. Que você viesse até aqui na frente, assim como a gente tem ali Jefté, que aceitou o convite dos chefes dos gileaditas e foi para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Eu queria chamar aqui na frente quem deseja dizer esse sim de viver aquele novo de Deus, de assumir a sua verdadeira identidade no Senhor e viver aquilo na plenitude que Ele tem para a sua vida. Eu acho que a gente olha pelos sinais que estão à nossa volta. Jesus Cristo está voltando. E você pode aguardar a vinda do seu Senhor com as tuas dores, ou você pode resolver mudar e trocar de estratégia e ser uma pessoa que influencia aqueles que estão ao seu redor e leva pessoas para o céu junto com você. Ser um transformador e não uma pessoa que carrega a ruína e lambe ferida de outras pessoas. Amém? Vamos nos colocar de pé?